só pegar a assinatura. Então, eu fiquei 6 meses numa escola pública fazendo estágio para poder ver na real como é que é. Como professor? Como professor. Uhum. Eu acabei ajudando bem mais na secretaria, na coordenação, do que dando aula. Mas eu dei aula de tudo, porque faltava professor de todos os dias, um monte, e daí eu tinha que dar aula de tudo que aparecia. Né? Ensino fundamental? Foi ensino fundamental. E como que era ser professor de ensino fundamental? Assim, lógico que foi um período muito curto para eu fazer qualquer avaliação, mas a minha experiência, eu quis uma escola pública até para poder ter um pouco dessa vivência, né? Eu, assim, fiquei muito triste com o que chega para os alunos e... Bom, para ser honesto, para mim, assim, parece que está todo mundo fingindo. Então, a sensação que eu tenho é que os alunos fingem que estão para lá para estudar, que os pais estão fingindo que estão educando os filhos, e os professores, pelo amor de Deus, não estou generalizando, porque não são todos, lá tinham ótimos professores, mas parece também estão lá para fingir que estão dando aula. Para bater cartão. Então, nessa... Falta uma estrutura generalizada, né? Era municipal? Era estadual? Estadual. Era então quinta série, né? De quinta a oitava série, é isso? De quinta a oitava série. Eu dei aula no ensino fundamental até a quarta. Educação infantil e ensino fundamental. E eu falava muito isso, falta uma estrutura, né? Os professores não têm estrutura, todas as soluções vêm na base da canetada. Então, eu trabalho... Na época que eu dei aula, tinha o lance da inclusão. Que era uma discussão eterna, porque assim, a inclusão, ela é excludente para a escola, para a turma. Então, você não prepara o professor. Então, assim, você só está, politicamente falando, ficando bonito na fita. Mas, na verdade, você não preparou o professor para incluir. Ele não está incluindo. Ele está, assim... É o que você falou, é um fingimento, assim. Porque se o professor não procura por conta própria fazer um curso, buscar aprender Libras, buscar por conta própria, ele não tem. Dificilmente tem esse acesso. Mas de alunos especiais, né? Então eu já vi, assim, na educação infantil, eu já vi amiga minha que recebeu uma criança autista, né? Eu não sei se tem algum termo específico para isso, se tiver, me perdoem, eu, enfim, desconheço. Não, mas é que eu não sei se tem algum portador, eu não sei se tem alguma coisa assim, mas enfim, eu tô falando aqui inocentemente, pelo amor de Deus. Mas que ela tinha muita dificuldade porque ela precisava ficar, eram crianças pequenas, assim, de 3, 4 anos. Então ela precisava ficar com ele o tempo todo no colo. E aí, assim, ela tá incluindo esse ou tá excluindo os outros 29? Minha mãe, ela trabalha como auxiliar de vida escolar numa escola da prefeitura e ela faz justamente esse trabalho. Ela cuida das crianças com necessidades especiais. Então, a professora continua dando aula e a minha mãe dá uma atenção maior para ajudar aquele aluno a realizar as atividades, a se enturmar com os outros colegas numa escola da prefeitura. Eu acho... Aluno de, assim, de 2, 3 anos, 4 anos. Falando brevemente, assim, como pedagoga, porque me formei nisso, mas eu sempre acreditei que tinha que ter a inclusão social, a inclusão da convivência, mas não a inclusão da educação, porque essas crianças precisam de um lugar específico que atenda a elas na questão educacional. Então, assim, essas crianças frequentarem a escola sem uma obrigação, por exemplo, ir 2 vezes por semana, participar da aula de educação física, ir 2 vezes por semana e participar da aula de artes. Sim. Beleza. Agora porque acontece um jogo duplo aí que nem essa criança consegue acompanhar, e se a professora é complacente com o não envolvimento dessa criança, que ela tem que ser porque ela não consegue acompanhar, ao mesmo tempo os outros fazem, por que ele... então também não vou fazer. Ele não faz isso, passa de ano. Entendi. A criança não entende muito bem por que a professora não briga com ele, porque ele não fez a tarefa. Então. Né? Pode falar. Eu só queria deixar claro, porque às vezes também, de repente, alguém vai começar a falar que eu tô falando que todo professor tá fingindo. Não, não é isso. Você deixou bem claro que você não generaliza. Claro. Porque assim, o que eu via lá, né? Então, quando eu chegava de manhã, tinham 17 turmas. Todos os dias, obviamente, tinha que ter às 7 da manhã 17 professores. O normal era ter 12, 13, isso todos os dias. Isso significa que tinham muitos professores comprometidos, mas tinham muitos que não estavam nada comprometidos. Né? Você chegava na sala de aula, eu posso estar com aquela história de papo de velho, mas na minha época as salas eram todas, as carteiras alinhadinhas, todo mundo sentadinho, lá eram divididos em clãs. Então tinha um grupo com as carteiras todas amontoadas num canto, que era a turma que dormia. Aqui era a turma do funk, ali era a turma do videogame, aqui era a turma da maconha, cada grupo era um grupo... E eles ficavam com a carteira virada de costas pro professor. E eu cansei de entrar em sala só para assistir a aula do professor, então isso não era comigo, era com todos os professores. E aí tinha sempre, numa sala de 30, 40, tinha 5, 6, que eles catavam a carteira e levavam para frente para conseguir ouvir o professor. E o professor, ele desistia de tentar dar conquistar o silêncio da sala. Então, assim, por isso que eu falei, eu não quero culpar o professor, porque ele também é vítima desse processo. Claro. Ele é vítima desse abandono. Os alunos chegam sem nenhuma base em casa.
E eles não têm base em casa porque na geração deles os pais também não tiveram base. Tem uma coisa que vai passando de geração Sim. para geração. Como que vai corrigir isso? Eu não sei. Uhum. Mas assim, é um abandono geral. Então chega uma hora que eu entendo, minha irmã, professora, ela vive exausta. Que não consegue. É exaustivo. Então tem alguns professores que falam, olha, quer saber? Não vou mais ficar dando murro em ponta Sim. de faca. Então, Sim. eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas assim, e também, como eu falei, longe de eu ter experiência suficiente para poder avaliar. Claro. Desse curto período que eu tive, eu encontrei pessoas excelentes, principalmente as pessoas da coordenação, que foi onde eu fiquei, eram pessoas assim excelentes, que queriam fazer de tudo para poder dar uma boa educação, mas não tinha, Não tem a não tinha base. suporte. Eu devo ser, bom, do que é tenho certeza, eu devo ser mais velha que você também. Eu lembro que na minha época de criança, eu lembro que eu cheguei da terceira série, primeiro dia que eu cheguei em casa, minha professora era demônio, assim, ela tacava giz na cabeça, ela gritava, ela pegava o apagador, ela batia na beirada da tua mesa, tá, assim, nossa. Já tive uma assim também. E eu lembro perfeitamente que no primeiro dia que eu cheguei, eu tava com o olho arregalado desse tamanho. Não parece, mas eu fui uma criança comportada. E eu cheguei assustadíssima. Eu falei, mãe, a professora brigou com o menino. Só que a minha mãe virou pra mim e falou assim, e quando for você? Se um dia for você, eu também vou brigar. Então, eu sinto que isso mudou. Porque hoje em dia, quando a professora briga com o aluno, os pais vão pra cima do professor. Né? Eu lembro que a minha mãe me deu uma bronca prévia. Sorte sua que não foi com você. Porque se um dia ela brigar com você... Se você Aí chegasse com alguma reclamação de professor em Nossa! casa, a bronca vinha em você. Nossa! O corretivo vinha em você. Hoje em dia, é aquela piadinha, né? Que o aluno chega pro professor e fala, professor, é melhor você tomar cuidado. Daí ela fala, tomar cuidado? Porque meu pai falou que se eu repetir de ano alguém vai apanhar. Exatamente. Mas Eu isso. vim se dessa inverteu. época também. Eu vim dessa época e, por sorte, não só sorte, eu sempre estudei em escola particular. E eu falo que não por sorte, porque minha mãe trabalhava em